Eu não acordei com um barulho. Acordei com a certeza de que alguém tinha acabado de sair do meu quarto. Não foi intuição vaga. Não foi aquele medo irracional que às vezes nos pega de madrugada, sem motivo aparente. Não foi um pesadelo se dissolvendo na consciência. Foi aquela sensação específica, difícil de explicar, que o corpo reconhece antes da mente conseguir processar completamente. Sabe quando você entra em um elevador vazio, mas ainda sente o calor residual de quem acabou de sair? Aquele ar morno, levemente usado, que demora alguns segundos para se dissipar, era exatamente isso. Só que no meu quarto, no meu espaço mais privado, no único lugar onde eu deveria me sentir completamente seguro, o ar estava diferente, mais quente do que deveria estar, mais fechado, mais pesado, mais denso, como se alguém tivesse ficado parado ali, respirando o mesmo ar que eu respirava, consumindo o mesmo oxigênio, por muito, muito tempo, horas talvez, a noite inteira possivelmente. Eu abri os olhos devagar, com medo genuíno de confirmar o que eu já sentia nas entranhas. Aquele medo primitivo, ancestral, que faz você querer continuar de olhos fechados, porque se você não vê, talvez não seja real, talvez seja apenas imaginação. Talvez você possa voltar a dormir e acordar amanhã descobrindo que foi tudo um sonho particularmente vívido. O quarto estava escuro, não completamente negro, mas aquela escuridão urbana típica. A luz alaranjada do poste da rua entrava pela fresta da cortina mal fechada, criando um retângulo irregular e amarelado na parede oposta. Silencioso, perfeitamente silencioso. Aquele silêncio quase artificial das 3 da manhã em um prédio antigo. Mas o meu coração estava disparado, batendo como se eu tivesse acabado de correr uma maratona, pulsando tão forte que eu podia sentir cada batida reverberando no pescoço, nas têmporas, atrás dos ouvidos. Um ritmo frenético, animal, de puro pânico. Fiquei completamente imóvel por vários minutos, talvez 15, talvez 20, talvez meia hora inteira. Não sei ao certo. O tempo se distorce quando você está com medo, olhando fixamente para a porta do quarto, sem piscar, mal respirando. Ela estava fechada, exatamente do jeito que eu lembrava ter deixado antes de dormir. Do jeito que eu sempre, sempre deixava. Hábito de anos morando sozinho. Nada fora do lugar. Nenhuma evidência física de invasão. Nenhuma marca suspeita. Nenhum som revelador. Nenhuma sombra em movimento. Mesmo assim, eu sabia, com aquela certeza inexplicável que vai além da lógica. Da mesma forma que você sabe quando alguém está olhando para você, mesmo sem ver. Da mesma forma que você sente uma presença hostil antes de virar e confirmar visualmente. Da mesma forma que animais sabem quando um predador está próximo. Alguém tinha estado ali, no meu quarto, enquanto eu dormia, vulnerável, indefeso, inconsciente, observando. Eu virei para o lado, puxei o cobertor pesado até o queixo, enrolando-me como uma criança assustada, e tentei dormir de novo. Fechei os olhos com força, contraindo os músculos faciais. Respirei fundo, contando lentamente até 10. Depois até 20. Depois até 100. Contei carneirinhos pulando uma cerca imaginária. Fiz tudo o que você faz quando quer desesperadamente convencer a si mesmo de que está tudo bem, de que é só paranoia, de que amanhã você vai rir disso. Foi assim que tudo continuou acontecendo. Eu sentia sinais claros de que algo estava profundamente errado, e escolhia conscientemente ignorar, porque admitir a verdade significaria ter que fazer algo a respeito. E fazer algo significaria aceitar que minha vida, minha rotina cuidadosamente construída, meu santuário pessoal, não era mais seguro. Nos dias seguintes comecei a notar coisas, pequenas coisas, detalhes mínimos, coisas tão sutis, tão aparentemente insignificantes, que qualquer pessoa racional descartaria imediatamente como esquecimento, distração, ou simplesmente efeitos naturais de viver sozinho. Um copo fora da posição habitual na pia da cozinha. Eu tinha absoluta certeza de que havia deixado à esquerda, perto da torneira, onde sempre deixo. Agora estava à direita, perto do escorredor. Detalhe pequeno, sim, mas eu sou uma pessoa de hábitos, obsessivamente consistente em pequenas rotinas. A lixeira do banheiro mais cheia do que deveria estar. Eu jogo papel higiênico fora todos os dias. Sei exatamente, intuitivamente, quanto acumula em 24 horas. Aquilo era volume de 2, talvez 3 dias. A toalha de rosto levemente úmida quando eu tinha absoluta, completa certeza de que não tinha lavado o rosto naquela manhã.
Tinha saído cedo demais. Acordei, vesti a roupa e saí correndo para não perder o ônibus. Voltei apenas à noite. Eu dizia para mim mesmo, repetidamente, como um mantra tranquilizador, que era esquecimento, cansaço acumulado, rotina bagunçada pela semana estressante no trabalho, estresse afetando a memória de curto prazo. Arranjava explicações racionais para cada anomalia. A verdade incômoda é que ninguém gosta de admitir que não tem controle absoluto sobre o próprio espaço, que alguém pode estar violando sistematicamente o único lugar que deveria ser inquestionavelmente, inviolavelmente seu. Eu morava sozinho, sempre morei sozinho. Desde que saí da casa dos meus pais há mais de 5 anos, não recebia visitas regulares, não tinha namorada no momento, não emprestava a chave extra para ninguém, nem mesmo para a minha mãe, que vivia pedindo uma cópia para emergências, nem para amigos próximos. Eu gostava assim, valorizava minha privacidade acima de quase tudo, controle total do meu ambiente, meu território exclusivo, meu refúgio do mundo exterior caótico. Mesmo assim, inexplicavelmente, a casa parecia usada. Não bagunçada como ficaria após uma festa, não vandalizada como após uma invasão violenta, não roubada porque nada sumiu, usada, habitada, vivida, como se alguém soubesse exatamente onde tudo ficava, como se alguém tivesse desenvolvido uma rotina paralela à minha ali dentro, como se aquela pessoa conhecesse minha casa tão intimamente quanto eu, talvez até melhor. O sofá da sala começou a apresentar marcas fundas nos lugares errados. Eu sempre, invariavelmente, me sento no canto direito. Sempre. É meu lugar há anos. Mas agora havia uma depressão clara, profunda, no meio dos 3 assentos. Como se alguém com peso corporal diferente tivesse passado horas e horas ali, repetidamente, criando uma marca permanente no estofado. E a marca estava fresca. Quando passava a mão sobre o tecido, ele ainda estava ligeiramente quente, mais quente que o ambiente, como se alguém tivesse levantado dali apenas minutos antes de eu chegar em casa. O cheiro do apartamento também mudou sutilmente. Não era perfume floral ou masculino distintivo. Não era mofo de infiltração ou umidade. Não era nada que eu conseguisse identificar precisamente, dar nome, apontar a fonte. Era cheiro de gente, de presença humana, de pele que transpira levemente, de respiração que deixa rastros no ar, de alguém que ficou tempo demais num lugar fechado, sem circulação adequada de ar fresco. Aquele cheiro característico, levemente abafado, que quartos de hotel baratos têm, de ocupação recente por estranhos, de intimidade forçada com vidas desconhecidas. À noite, eu comecei a dormir muito mal. Péssimo, na verdade. Acordava várias vezes a cada noite. 4, 5, 6 vezes. Sempre abruptamente. Sempre com aquela sensação horrível, visceral, inconfundível de estar sendo observado por olhos invisíveis. Não via ninguém quando abria os olhos apavorado. Não ouvia absolutamente nada além do silêncio opressivo. Mas o corpo reagia violentamente, independente da razão. Suor frio escorrendo pelas costas, encharcando a camiseta. Respiração curta, superficial, inadequada. Músculos tensos como cabos de aço. Mandíbula travada. O instinto animal, primitivo, pré-racional, gritando com todas as forças que algo estava profundamente, perigosamente errado. Eu passei a trancar a porta do quarto por dentro, usando a tranca simples que nunca tinha usado antes. Não porque pensei nisso racionalmente. Não tomei uma decisão consciente, ponderada. Eu simplesmente comecei a fazer, automaticamente. Minha mão ia direto para a tranca assim que entrava no quarto. Clique. Como se meu subconsciente, mais sábio que minha mente consciente em negação, estivesse desesperadamente tentando me proteger do que eu me recusava a aceitar. Uma manhã de quinta-feira comum, sem nada de especial, encontrei a porta da cozinha completamente destrancada. A porta que dava para a pequena área de serviço. Aqui eu sempre, obsessivamente trancava antes de dormir, sem exceções. Era praticamente uma religião pessoal, um ritual sagrado. Verificar todas as fechaduras fazia parte indispensável da minha rotina noturna, tão automática quanto escovar os dentes. Porta principal de entrada, trancada, com corrente.
Janelas da sala e do quarto, trancadas, verificadas 2 vezes. Porta da cozinha, trancada, testada fisicamente. Era completamente automático, inconsciente, muscular. Eu fiquei parado olhando para aquela porta aberta, boquiaberto, por um tempo absurdamente longo. 5 minutos, talvez 10. Meu cérebro tentando processar a impossibilidade, tentando freneticamente encontrar uma explicação lógica, racional, que preservasse minha sanidade. Talvez eu tivesse esquecido naquela noite específica. Talvez estivesse tão exausto que pulei inconscientemente a verificação pela primeira vez em anos. Talvez tivesse trancado errado, de forma inadequada, e ela simplesmente destravou sozinha durante a noite, mesmo sabendo, no fundo, que nada disso fazia o menor sentido. Mesmo sabendo que eu jamais esqueceria algo tão fundamental. Mesmo assim, com mãos tremendo levemente, fechei a porta com mais força que o necessário. Verifiquei a tranca não 2, mas 5 vezes. Respirei fundo tentando acalmar o coração acelerado e fui trabalhar. Atrasado. Perturbado. Naquele dia interminável passei o expediente inteiro com um peso constante no estômago. Aquela sensação de ansiedade flutuante, sem objeto específico. Como se algo ruim, terrível, estivesse prestes a acontecer. Mas você não sabe exatamente o que. Não conseguia me concentrar em absolutamente nada. Lia o mesmo e-mail 3, 4 vezes sem absorver uma única palavra. Meu chefe, notando meu estado, perguntou se eu estava me sentindo bem. Considerou me mandar para casa. Eu disse que sim, que estava ótimo. Menti descaradamente. Forcei um sorriso tranquilizador, porque admitir o perigo crescente significaria mudar radicalmente tudo. Significaria finalmente chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, trocar todas as fechaduras imediatamente, instalar um sistema de segurança completo, talvez até me mudar para outro apartamento, outro bairro. Significaria aceitar, de forma concreta e irrevogável, que minha vida havia sido invadida de forma sistemática, que meu refúgio não era mais seguro, que eu estava vulnerável, e parte teimosa de mim ainda esperava desesperadamente estar errado. Ainda queria acreditar que tudo tinha explicações simples, que eu estava sendo paranoico, que estava imaginando conexões onde não existiam. Os sinais ficaram progressivamente mais claros, mais frequentes, mais impossíveis de ignorar ou racionalizar. Migalhas espalhadas na mesa da cozinha, pequenas, mas definitivamente presentes. Eu não tinha comido nada em casa no dia anterior. Tinha jantado no trabalho, em uma lanchonete próxima. Voltei direto para dormir. Um prato diferente no escorredor, secando. Eu só uso pratos brancos, simples, todos iguais. Comprei um jogo completo. Esse era azul claro, com pequenas flores brancas na borda. De onde diabos tinha vindo um prato azul floral? Eu nunca tinha visto aquele prato na vida. Não era meu. Definitivamente não era meu. O lixo da cozinha trocado. Não simplesmente cheio e à espera de ser esvaziado. Não apenas esvaziado e com saco novo. Trocado completamente. O saco plástico era diferente. Eu uso exclusivamente sacos pretos, compro sempre a mesma marca. Esse era branco, de material mais fino. Como se alguém tivesse cuidado da casa, feito a manutenção básica, por hábito arraigado, por rotina estabelecida, como se morasse ali, como se fosse responsável por aquele espaço. Comecei a evitar ativamente ficar na sala à noite. Ficava trancado no quarto, porta fechada, trancada, assistindo séries no notebook com fones de ouvido, criando uma barreira por mais ilusória que fosse, porque a sala não parecia mais genuinamente minha. Não me sentia confortável ali, não conseguia relaxar. Sentia intensamente que aquele não era mais o meu espaço, que eu estava invadindo o território de outra pessoa. Era como morar em um lugar onde você nunca sabe, nunca tem certeza absoluta, se está realmente sozinho, onde cada cômodo aparentemente vazio pode estar ocupado segundos depois que você vira as costas, onde cada porta fechada pode ter alguém parado do outro lado, onde cada sombra pode ser mais do que ausência de luz. Eu comecei a dormir com a luz do abajur acesa, coisa que nunca, jamais tinha feito na vida adulta. Sempre dormi no escuro total, sempre gostei assim, mas a escuridão completa tinha se tornado absolutamente insuportável, aterrorizante, porque na escuridão total, você não sabe o que está ali com você, não consegue ver o que se move nos cantos, não pode verificar se a porta continua fechada,
Não tem como confirmar que está realmente sozinho. A noite que acabou definitivamente com qualquer dúvida remanescente foi uma terça-feira absolutamente comum. Trabalho normal, trânsito normal, jantar normal, rotina normal. Silenciosa demais quando cheguei em casa. Aquele tipo específico de silêncio que parece pressionar fisicamente os ouvidos por dentro, que faz você perceber seu próprio coração batendo, sua própria respiração entrando e saindo. Eu estava quase dormindo, finalmente relaxando depois de horas tentando, naquele estado delicioso entre totalmente consciente e completamente inconsciente, onde os pensamentos começam a não fazer sentido linear. Quando ouvi algo, um som quase imperceptível, tão baixo que por um segundo pensei ter imaginado. Não era um passo definido, não era rangido característico de madeira velha, era tecido roçando contra tecido, muito suave, muito controlado, muito cuidadoso. O som de alguém se movendo com cuidado exagerado, antinatural, para não fazer absolutamente nenhum barulho, de alguém que não quer ser descoberto. Fiquei completamente, totalmente imóvel, corpo inteiro tenso, olhos arregalados encarando a escuridão, prendendo a respiração até os pulmões começarem a arder. O quarto estava com a luz do abajur acesa, mas era fraca demais. Aquela iluminação amarelada, insuficiente, que mal alcançava os cantos, que criava mais sombras do que eliminava. E havia uma sombra diferente perto da porta. Não era uma silhueta humana clara e definida. Não era uma forma que eu podia identificar precisamente. Era a ausência concentrada de luz, algo sólido, tridimensional, ocupando um espaço que deveria estar vazio, algo bloqueando parcialmente a luz fraca que normalmente vazava por baixo da porta. Meu corpo inteiro travou em puro terror animal, cada músculo contraído como arame esticado ao máximo, nem piscando, respiração completamente suspensa. Eu pensei em gritar bem alto, acordar os vizinhos, assustar o invasor, mas minha garganta estava completamente fisicamente fechada. Não conseguia emitir nenhum som, nem engolir seco, nem tossir. Pensei em pegar o celular rapidamente. Estava do outro lado da cama, na mesinha. Ligar para a polícia, gravar evidência, mas qualquer movimento, por menor que fosse, revelaria instantaneamente que eu estava acordado, consciente, ciente da presença. E algum instinto profundo me dizia que isso seria pior, muito pior. Então fiquei ali, completamente imóvel, fingindo estar profundamente adormecido, enquanto meu coração explodia no peito. Respiração irregular, superficial, tentando controlar para parecer natural. Suor frio descendo pela testa, pelas costas, encharcando a camiseta. A sombra ficou parada, absolutamente imóvel, por um tempo que eu não consigo medir com precisão. Poderia ter sido apenas 30 segundos objetivos. Poderia facilmente ter sido 10, 15 minutos. O tempo perde completamente o significado quando você está paralisado de terror, quando cada segundo se arrasta como hora. E então, finalmente, ela se moveu. Não rapidamente, como se tivesse sido descoberta, sem pressa nenhuma, sem urgência. Simplesmente se afastou da porta, sem ruído distinguível de passos, sem rangido revelador de assoalho, sem barulho de maçaneta girando, como se tivesse se dissolvido de volta nas sombras, como se nunca tivesse realmente estado ali. Eu fiquei acordado, olhos abertos, o resto da noite inteira, olhando fixamente, sem piscar, para aquela porta, esperando que ela se abrisse, esperando que a sombra voltasse, preparado para não sei o que, mas ela não voltou. A porta permaneceu fechada. Só que agora eu sabia, com certeza absoluta, não estava sozinho, nunca tinha estado. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, saí do quarto com extremo cuidado, coração ainda acelerado depois de horas de vigília, olhos vermelhos de cansaço e tensão, cada músculo dolorido de ficar tenso a noite inteira, atento a cada canto, cada porta, cada sombra. Foi quando vi, e meu estômago despencou. Um travesseiro no sofá da sala. Não era meu travesseiro. Eu reconheceria instantaneamente. Durmo com os mesmos 2 travesseiros há anos. Esse era completamente diferente. Mais velho, gasto pelo uso, capa amarelada pelo tempo, manchada, tecido desbotado, amassado de forma específica, com marcas claras inconfundíveis, de uso muito recente. A depressão onde uma cabeça humana havia repousado por horas ainda estava perfeitamente visível, preservada.
Quando me aproximei, trêmulo, e toquei com a ponta dos dedos, estava morno. Não frio, não temperatura ambiente. Morno. Calor corporal residual ainda presente no tecido. Não havia mais absolutamente nenhuma forma de fingir, nenhuma forma de racionalizar, nenhuma explicação alternativa remotamente plausível. Alguém estava vivendo, dormindo, habitando na minha casa, enquanto eu dormia no quarto ao lado, a poucos metros de distância, separados apenas por uma parede fina. E essa pessoa sabia perfeitamente, intimamente, que eu estava ali. Conhecia meus horários, conhecia minha rotina, sabia exatamente quando eu saía e voltava, e ainda assim, escolhia ficar. Naquele dia, pela primeira vez em mais de 3 anos de trabalho, faltei. Liguei dizendo que estava doente. Não estava mentindo tecnicamente. Estava doente de medo. Fui direto a uma grande loja de eletrônicos. Comprei uma câmera de segurança, não das modernas caras, com inteligência artificial. Uma velha, básica, simples, mas funcional. Discreta o suficiente para esconder. Voltei para casa com as mãos tremendo. Instalei escondida, com muito cuidado, atrás de uns livros velhos na estante da sala, apontada estrategicamente para capturar a porta de entrada e o sofá. Testei o ângulo várias vezes. Não contei para absolutamente ninguém. Não liguei para a polícia. Não avisei família ou amigos. Parte irracional de mim ainda queria desesperadamente uma explicação que não destruísse completamente a minha realidade, que me permitisse, de alguma forma, continuar vivendo ali, continuar minha vida normal. Outra parte, mais profunda, mais honesta, já sabia exatamente o que iria ver nas gravações, e tinha verdadeiro pavor de confirmar. Fui trabalhar no dia seguinte tremendo visivelmente, ansioso ao extremo, incapaz de focar, verificando obsessivamente o celular a cada 3, 4 minutos. A câmera tinha conexão com um aplicativo rudimentar. Gravava quando detectava movimento. Enviava notificações. O dia inteiro durante todo o meu expediente. Nada. Apartamento vazio. Silencioso. Normal. Voltei para casa à noite com certo alívio. Talvez eu realmente estivesse enlouquecendo. Talvez tudo fossem coincidências. Talvez eu devesse procurar um psicólogo. Jantei algo rápido. Assisti TV por algumas horas tentando relaxar. Tudo absolutamente normal. Fui dormir relativamente cedo, exausto. Acordei no meio da madrugada com o meu celular vibrando insistentemente. Notificação após notificação. Movimento detectado. 03.47. Movimento detectado. 03.48. Movimento detectado. 03.49. Minha mão tremeu violentamente ao pegar o celular. Quase deixei cair. Abri o aplicativo, coração na garganta, e vi, gravado em vídeo de baixa qualidade, mas perfeitamente claro, a porta da minha sala se abrindo, lentamente, cuidadosamente. Por dentro, alguém tinha chave, tinha acesso total. A pessoa entrou sem hesitação, não olhou ao redor nervosamente, não vasculhou procurando coisas para roubar, não demonstrou qualquer surpresa ou incerteza. Foi diretamente, com familiaridade absoluta, para a cozinha. Abriu minha geladeira como se fosse a própria geladeira. Pegou algo, parecia iogurte. Pegou uma colher da gaveta correta. Sentou no sofá exatamente no lugar onde eu tinha visto as marcas. Como se estivesse em casa. Na própria casa. Como se aquele fosse o território dela, não meu. Eu não conseguia ver claramente o rosto. O ângulo da câmera era limitado. A qualidade da imagem, ruim. Apenas uma figura humana, tamanho médio. Mas podia ver perfeitamente os movimentos, o conforto, a rotina estabelecida. A pessoa ficou ali sentada, comendo calmamente, por quase 2 horas completas, assistindo minha TV no mudo, relaxada, completamente à vontade, como se fizesse isso todas as noites, como provavelmente fazia. E então, quando terminou de comer, levantou do sofá, lavou cuidadosamente a colher, guardou no lugar certo, e caminhou, sem pressa nenhuma, em direção ao corredor escuro, em direção aos quartos, em direção ao meu quarto. Meu sangue literalmente congelou nas veias. Na pequena tela do celular, eu assisti, paralisado, a pessoa parar exatamente na frente da porta do meu quarto, a porta que eu mantinha trancada obsessivamente, e ficar ali, parada, completamente, absolutamente imóvel, observando, sem tocar na maçaneta, sem tentar forçar a entrada, sem chamar ou fazer barulho, apenas parada, olhando para a porta,
por 15 minutos completos. Eu estava do outro lado daquela porta naquele exato momento, deitado na cama, supostamente dormindo, completamente vulnerável, sabendo, sentindo que alguém estava ali, a poucos centímetros, separados apenas por uma camada fina de madeira oca. Eu segurei a respiração assistindo à gravação, mãos suando, não conseguindo processar, até que a pessoa finalmente se afastou da porta. Voltou calmamente para a sala, deitou no sofá usando aquele travesseiro velho, puxou uma manta que eu nem sabia que existia e ficou ali, dormindo na minha sala. Assisti às gravações dos dias seguintes compulsivamente. Sempre o mesmo padrão exato. A pessoa chegava entre 30 e 40 minutos depois de eu sair para o trabalho. Ficava o dia inteiro. Usava meu banheiro, comia minha comida, assistia minha TV, usava meu computador. E sempre, toda santa noite, sem exceção, ia até a porta do meu quarto e ficava ali parada, observando, por 10, 15, às vezes 20 minutos, apenas observando a porta fechada, sabendo que eu estava do outro lado. Quanto tempo isso já acontecia? Quanto tempo essa pessoa tinha acesso total e restrito à minha vida inteira, às minhas coisas, meus pertences, meus segredos, minhas rotinas mais íntimas? Quanto tempo ela passou me estudando meticulosamente, me conhecendo, aprendendo absolutamente tudo sobre mim? Quanto tempo ela me observou dormir antes de eu perceber? Comecei a notar retrospectivamente outras coisas perturbadoras, coisas que antes eu tinha convenientemente ignorado, explicado, descartado, gavetas do meu quarto abertas que eu tinha certeza de ter fechado, papéis importantes ligeiramente fora da ordem habitual, o computador em um ângulo alguns graus diferente na mesa. Essa pessoa não estava apenas vivendo temporariamente ali, estava me investigando sistematicamente, mexendo nas minhas coisas pessoais, lendo meus documentos, acessando minha correspondência, invadindo cada aspecto da minha vida privada. Encontrei marcas de dedos no espelho do banheiro, marcas menores que as minhas, mais delicadas. E então, vasculhando meu guarda-roupa com nova perspectiva aterrorizante, percebi. As roupas, algumas das minhas camisetas favoritas tinham um cheiro diferente, estranho, não de suor, não de sujeira acumulada, de outra pessoa. Essa pessoa estava usando minhas roupas, vestindo minhas camisas, dormindo no meu sofá, vivendo minha vida. Naquela madrugada, não consegui sequer tentar dormir. Sentei na cama, rígido, de costas firmemente contra a parede, faca grande de cozinha ao meu lado, celular na mão, 190 já discado, faltando apenas apertar chamar, esperando, vigiando, todas as luzes do quarto acesas. Às 3h52 da manhã, ouvi o som inconfundível, uma chave sendo inserida cuidadosamente na fechadura da porta principal, muito suave, muito controlada, a porta se abrindo silenciosamente. Passos leves, mas audíveis, na sala, não tentando mais esconder completamente a presença. Eu segurei a faca de cozinha com tanta força que meus dedos ficaram completamente brancos, doloridos. Os passos se aproximaram do corredor lentamente. Pararam exatamente na frente da porta do meu quarto. Eu olhei para a maçaneta com terror absoluto. Ela começou a girar, devagar, milímetro por milímetro, testando a resistência, verificando se estava trancada. A tranca simples segurou, por enquanto. Do outro lado da porta, silêncio absoluto, perturbador, nem sequer o som de respiração, como se a pessoa estivesse deliberadamente prendendo o ar, escutando atentamente, sabendo com certeza que eu estava ali, acordado, apavorado, do outro lado, a centímetros, e gostando disso, apreciando meu medo, alimentando-se dele. Fiquei ali, faca na mão tremendo, olhando hipnotizado para aquela maçaneta. Segundos que se estenderam como horas eternas de tortura psicológica. E então, finalmente, os passos se afastaram, lentamente, sem pressa. A porta da frente se fechou com um clique suave. Silêncio absoluto voltou. Naquela manhã, antes mesmo do sol completar seu nascimento, eu peguei uma mochila grande, joguei dentro, sem organizar, sem pensar, roupas essenciais, documentos importantes, notebook, celular e carregador, carteira, e saí. Simplesmente saí. Não voltei para pegar mais nada. Não quis buscar o resto dos pertences depois. Não me importei com os móveis, com os livros, com nada.
Simplesmente saí e nunca mais olhei para trás. Cancelei o contrato de aluguel por telefone uma semana depois. Paguei 3 meses de multa sem questionar. Não expliquei nada ao proprietário. O que eu ia dizer mesmo? Alguém vive secretamente na minha casa há meses sem eu saber. Quem acreditaria? Fiquei morando em hotéis baratos por semanas. Mudei de cidade 2 meses depois. Mudei de emprego completamente. Mudei de telefone. Mudei de tudo. Comecei uma vida completamente nova, em outro estado, onde ninguém me conhecia. Mas algumas coisas você não consegue deixar para trás. Algumas coisas viajam com você, grudam na sua psique, mudam quem você é fundamentalmente. Não sei há quanto tempo aquilo acontecia antes de eu finalmente perceber. Não sei se aquela pessoa voltou depois que fugi, se descobriu que eu tinha ido embora, se ficou irritada. Não sei se ela estava esperando escondida dentro do apartamento quando fiz as malas apressadamente, observando de algum canto escuro. Não sei se ela me seguiu até o hotel, se me rastreou até a nova cidade. Só sei que por meses, talvez anos, eu ignorei sinais claríssimos. Escolhi não ver, escolhi não aceitar a realidade, e quase paguei o preço final por isso. Hoje, 4 anos depois, ainda verifico fechaduras obsessivamente. Múltiplas vezes. Sempre 3 vezes no mínimo. Acordo várias vezes toda noite. Nunca durmo mais que 2 horas seguidas. Sempre com aquela sensação persistente de que alguém acabou de sair do quarto, de que não estou realmente sozinho. E às vezes, naqueles momentos nebulosos entre acordar e dormir, ouço passos, muito suaves, muito cuidadosos, parando exatamente na frente da porta do quarto, e uma maçaneta girando devagar, testando, esperando, porque algumas coisas, algumas pessoas, uma vez que entram na sua vida, uma vez que escolhem você, nunca realmente vão embora completamente. Ficam ali, na periferia, esperando. E a pior parte, a parte que me mantém acordado nas madrugadas, eu nunca, jamais, vi o rosto dessa pessoa. Nunca soube quem era, nome, idade, motivação. Poderia ser literalmente qualquer um. Alguém que eu conheço casualmente, alguém que trabalhou comigo, alguém do prédio antigo, alguém que passa por mim na rua todos os dias, que senta ao meu lado no ônibus, que está na fila do supermercado, olhando, sabendo, lembrando. E você, quando foi a última vez que verificou realmente todas as suas fechaduras? Quando foi a última vez que teve certeza absoluta, inquestionável certeza, de que estava completamente, verdadeiramente sozinho em casa? Porque talvez você não esteja. Talvez nunca tenha estado. E a única diferença real entre você e eu é que eu eventualmente descobri. Você ainda não descobriu. Ainda.